Se o tema vacina hoje gera muita confusão, imagine isso há séculos atrás. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer a história da criação da primeira vacina. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Para entendermos essa história, devemos voltar a cerca de 10.000 anos antes de Cristo, quando um vírus mortal surgiu no norte do Egito. A varíola começou a se espalhar através de mercadores egípcios para o mundo árabe, Índia, Europa e finalmente até chegar às Américas com a chegada dos primeiros europeus. 30% dos infectados morriam nos primeiros 15 dias e os que sobreviviam ficavam com a pele marcada para sempre, geradas por feridas causadas por grandes bolhas. Até o século XX morreram cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo vítimas da varíola. Diversos tipos de tratamentos surgiram com o passar dos séculos tentando amenizar os sintomas e a mortalidade. Um método criado por uma monja chamada Oumei Chan ficou conhecido como variolação. Retirava-se as cascas das feridas dos sobreviventes, onde eram trituradas e aspiradas nas vias nasais dos novos contaminados, diminuindo a taxa de mortalidade da doença. No século XVIII nasceria o homem que mudaria o rumo da história. Edward Jenner, com apenas 14 anos de idade, se tornou aprendiz de cirurgião e aos 21 anos se formou em medicina. Morriam todos os anos cerca de 400 mil europeus vítimas da varíola. Mas o Dr. Jenner começou a perceber que as mulheres ordenhadeiras não desenvolviam a doença. Fazendo visitas aos seus pacientes na zona rural, reparou uma jovem ordenhadeira com algumas feridas em suas mãos, que eram muito parecidas com as feridas encontradas nas mamas bovinas. Lembrou-se de uma história contada por uma mulher em seu tempo de aprendiz. Ela disse que nunca pegaria novamente a varíola, pois já tinha sido infectada uma vez por uma de suas vacas. Começando a ligar os fatos, percebeu que as pessoas contaminadas pelas vacas não desenvolviam a doença de forma grave e em pouco tempo as feridas sumiam. Autorizado pela jovem Sarah Melns, retirou material das pústulas de sua vaca chamada Blossom. No mesmo dia, faria algo impensável para os dias de hoje. Convicto de sua tese, convenceu James Phipps, uma criança de apenas 8 anos de idade, filho do seu jardineiro, a participar de seu experimento. Fazendo leves cortes no seu antebraço, inoculou o material retirado da vaca em seu corpo. 7 dias depois, o garoto se queixou de dores nas axilas, calafrios e falta de apetite. No dia seguinte, já não sentiu nenhum dos sintomas. Após a sua recuperação, dias depois foi novamente inoculado o material retirado agora de um doente grave. Estes testes foram realizados por mais de um mês, sem a doença se manifestar. Jenner estava correto. O vírus bovino era mais fraco e, de alguma maneira, ensinou o corpo a se defender contra a infecção. Em 1798, Jenner publicou resultados de suas experiências no Tratado de Investigação sobre a Causa dos Efeitos da Varíola em Londres, mas foi recebido com muita desconfiança. Mas a notícia espalhou-se rapidamente, comprovando ser realmente eficaz para os estudiosos da época. Em 1799, foi criado o Centro Vacínico de Londres e no ano seguinte, em 1800, a Marinha Britânica aderiu ao método. No mesmo ano, a Austrália sofria com um grande surto de varíola que foi cessada através da nova descoberta. Chega ao Brasil em 1804 a vacina levada pelo Marquês de Barbacina. 100 anos depois, no inverno de 1904, uma violenta epidemia de varíola assolou o Rio de Janeiro, matando milhares de pessoas, forçando o Congresso a aprovar uma lei tornando obrigatória a vacinação. Entrando em ação a Brigada Sanitária, invadindo as casas e vacinando à força quem se recusasse. Após muita confusão e que poderíamos chamar de fake news,
a lei foi revogada. Esse período ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Mesmo diante de toda a confusão e caos, a doença começou a cair absurdamente. Percebendo o que estava acontecendo, voluntariamente a população decidiu se imunizar. O último caso de varíola registrado foi em 26 de outubro de 1977 e oficialmente erradicada em 1978 pela OMS. O princípio da imunização é usado até os dias de hoje, utilizando o patógeno enfraquecido, fragmentado ou morto, forçando o corpo a produzir anticorpos e células de memória responsáveis por identificar e destruir os vírus. Mesmo após anos de estudos e comprovação científica das vacinas, existem muitas pessoas e grupos anti-vax, colocando a ciência em xeque. Mas isso ganhou muita força a partir de 1998, quando foi lançado um artigo na The Lancet, uma renomada revista científica. O médico inglês Andrew Wakefield levantou a possibilidade que a vacina tríplice viral era responsável por gerar inflamações no cérebro, levando ao desenvolvimento do autismo. Segundo ele, com base em estudos feitos em crianças de 3 a 12 anos de idade com espectro autista, foram encontrados resíduos dos vírus do sarampo nos intestinos provenientes das vacinas. Isso levou à queda gigantesca da vacinação de várias crianças pelo mundo. Mas anos depois foi descoberto que Wakefield tinha forjado os estudos, e o motivo foi que antes da publicação ele tinha feito um pedido de patente de uma nova vacina contra o sarampo. O seu intuito era descredibilizar a sua concorrente. O fato logo foi visto como um conflito de interesses. Foi julgado pelos crimes de saúde pública e teve seu exercício de profissão cassado. A varíola foi responsável por ceifar milhões de vidas em todo o mundo, sem escolher cor, crédulo ou classe social, passando por camponeses, nobres, imperadores ou reis, gerando caos, terror e sofrimento por onde passava. As vacinas hoje estão diariamente em nossas vidas, eliminando completamente algumas doenças ou diminuindo e muito a sua gravidade, e nos proporcionando mais qualidade de vida e longevidade. Pessoal, essa foi a história da criação da primeira vacina. Conto com o apoio de você se inscrevendo no canal, dando o like e compartilhando este vídeo em suas redes sociais. E como de costume, nos vemos semana que vem.